Capítulo 11. A viagem até a casa de retiro do Talamasca demorou menos de 1h30. A limusine tomou o caminho sem graça da interestadual, passando para a estrada que beira o rio somente quando estavam a alguns quilômetros da casa. Para Michael, porém, pareceu muito menos, pois ele passou o tempo todo imerso na conversa com Aaron. Quando chegaram à casa, Michael já tinha uma compreensão razoável do que era o Talamasca e já havia garantido a Aaron que manteria para sempre em sigilo o que lesse nos arquivos. Michael adorava a ideia do Talamasca. Apreciava a maneira civilizada e cortês com que Aaron narrava os fatos. E mais de uma vez pensou consigo mesmo que, se não estivesse tão monopolizado por esse seu objetivo, entraria de bom grado para o Talamasca. No entanto, esses pensamentos não faziam sentido, pois foi o afogamento que havia despertado nela o sentido de um objetivo e o seu poder psíquico, e esses dois aspectos haviam atraído o Talamasca até ele. Também estava mais aguçado em Michael o sentido do seu amor por Rohan, e era amor o que sentia, como algo separado do seu envolvimento com as visões. Muito embora ele agora soubesse que as visões envolviam Rohan. Ele tentou explicar isso a Aaron quando estavam se aproximando dos portões da casa de retiro. Tudo o que você me disse me parece familiar. Há uma sensação de reconhecimento, igual a que senti ontem à noite diante da casa. E você sabe que é claro que o Talamasca não me poderia ser familiar. Não é possível que eu tivesse ouvido falar de vocês e depois me esquecido, a não ser se eles me disseram alguma coisa enquanto eu estava afogado. Mas o fato é que meu afeto por Rohan não me parece familiar. Ele não me dá a impressão de algo que tivesse de acontecer. Ele é novo, na minha cabeça. Está de certo modo vinculado a uma rebeldia. Pois eu me lembro de que, quando estava com ela, sabe, conversando durante o café da manhã, lá na sua casa em Tiburon, eu olhei para o mar lá fora e disse quase em desafio àquelas criaturas do que essa história com Rohan era importante para mim. Aaron prestou muita atenção a essas palavras, como fizera, de forma intermitente, durante todo o trajeto. A Michael parecia que os dois sabiam que seu conhecimento mútuo havia se aprofundado e se tornado aparentemente natural, que eles agora estavam perfeitamente à vontade. Desde que saíra de Nova Orleans, Michael só havia bebido café e pretendia continuar assim, pelo menos até ter lido tudo que Aaron tinha para lhe mostrar. Michael estava também cansado dessa limusine, cansado da sua velocidade uniforme e brutal atravessando a velha paisagem pantanosa. Ele queria respirar ar puro. Assim que entraram pelos portões da casa de retiro, saindo à esquerda da estrada do rio, com a barragem às suas costas, Michael reconheceu o lugar tantas vezes mostrado nos livros. A Léa de Carvalhos havia sido fotografada inúmeras vezes ao longo das décadas. Ela parecia ser de sonho na sua exuberância e perfeição gótica sulina, com as gigantescas árvores de casca escura estendendo seus galhos pesados e retorcidos de modo a formar um túnel ininterrupto de arcos grosseiros e irregulares que chegava até as varandas da casa. Imensas faixas cinzentas de barba de velho estavam suspensas dos ângulos nodosos desses galhos. Raízes protuberantes invadiam, de ambos os lados, o caminho de cascalho estreito e sulcado. Michael extasiou-se. Era como se aquele lugar se apoderasse em silêncio do seu coração da mesma forma que a beleza do Garden District havia feito. Brotou nele uma fé tranquila de que, não importa o que mais lhe pudesse acontecer, ele se sentia em casa no sul e as coisas de algum modo iam acabar dando certo. O carro estava se enfurnando cada vez mais na luz esverdeada, com raros raios de sol atravessando as sombras aqui e ali, e ao longe a planície dos dois lados, coberta de capim alto e de uma capoeira amorfa, parecia estar se fechando na direção do céu e da própria casa. Michael apertou o botão para abrir a janela. Meu Deus, respire só esse ar, disse ele, num sussurro. É realmente notável na minha opinião, respondeu Aaron, baixinho, sorrindo tolerante para Michael. O calor estava sufocante. Michael nem ligava. Pareceu que um manto de silêncio envolveu o mundo quando o carro estacionou e os dois desceram diante da casa ampla de 2 andares. Construída antes da Guerra de Secessão, ela era uma dessas estruturas de sublime simplicidade, enorme porém tropical, uma caixa quadrada adornada de portas-janelas, e cercada de todos os lados por largas varandas e grossas colunas lisas que se erguiam para sustentar seu telhado plano. Parecia ser uma construção feita para atrair as brisas, para a pessoa se sentar e ficar olhando os campos e o rio, uma forte estrutura de alvenaria feita para resistir a furacões e a chuvas torrenciais. Difícil de acreditar, pensou Michael, que para além da barragem distante havia o tráfego fluvial de rebocadores e chatas que vislumbraram há menos de 1 hora quando uma barcaça ruidosa os trouxe para a margem sul. Tudo o que havia de real agora era a brisa suave a roçar o piso de tijolos onde estavam parados, as amplas portas duplas da casa abertas de repente para recebê-los,
o sol e rádio refletindo no vidro semicircular do belo arco da janela acima deles. Onde estava o resto do mundo? Não importava. Michael ouviu novamente os sons fantásticos que o haviam embalado em First Street, o zumbido dos insetos, o canto selvagem, aparentemente desesperado, dos pássaros. Aaron apertava seu braço enquanto conduzia Michael casa adentro, parecendo ignorar o choque do ar artificialmente frio. Vou lhe mostrar rapidamente a casa, disse ele. Porém Michael não prestava atenção às palavras. A casa o havia conquistado, como as casas sempre faziam. Ele adorava residências construídas nesse estilo, com um largo corredor central, uma escada simples e quartos amplos e quadrados em perfeito equilíbrio de cada lado. A restauração e os acessórios eram suntuosos além de meticulosos. E tipicamente britânicos, com aqueles tapetes de um verde escuro e aqueles livros em estantes e prateleiras de mogno que subiam até o teto em todos os aposentos principais. Apenas alguns espelhos floreados lembravam o período anterior à Guerra de Secessão, bem como um pequeno cravo enfurnado num canto. Todo o restante era de uma solidez vitoriana, mas de modo algum desagradável. Como um clube privé, sussurrou Michael. Para ele, era quase cômico ver uma pessoa ou outra sentada numa poltrona bem estofada, que sequer erguia os olhos do livro ou de algum documento, quando eles passavam silenciosos. A atmosfera como um todo era, porém, inequivocamente convidativa. Ele se sentia bem ali. Apreciou o sorriso fugaz da mulher que passou por ele na escada. Sentiu vontade de procurar uma poltrona na biblioteca e ficar por lá. E, através das numerosas portas francesas, via todo aquele verde lá fora, uma enorme rede que se espalhava em cobrir o céu azul. Venha, vou levá-lo ao seu quarto, disse Aaron. Aaron, não vou ficar. Onde está o arquivo? Sei que não vai ficar, mas preciso de tranquilidade para ler à vontade. Ele conduziu Michael ao longo do corredor superior até o quarto da frente no lado leste da casa. Janelas francesas abriam-se tanto para a varanda da frente quanto para a lateral. E, embora o tapete fosse escuro e espesso, como em toda a residência, a decoração havia cedido à influência rural com umas duas cômodas de tampo de mármore e uma dessas majestosas camas de dossel, que parecem feitas para esse tipo de casa. Algumas camadas de colchas feitas à mão cobriam seu fofo colchão de plumas. As colunas de mais de 2 metros de altura não apresentavam nenhum entalhe. O aposento dispunha, entretanto, de uma surpreendente quantidade de confortos modernos, incluindo sua pequena geladeira e a televisão embutida no armário, bem como uma escrivaninha e cadeira aninhadas no canto interno de tal forma a ficarem voltadas tanto para as janelas da frente quanto para as do leste. O telefone era cheio de botões, com minúsculos números escritos cuidadosamente para diversas extensões. Um par de poltronas em estilo Queen Anne parecia estar nas pontas dos pés diante da lareira. Uma porta se abria para um banheiro anexo. Vou me acomodar, disse Michael. Onde está o arquivo? Mas devíamos comer antes. Você devia. Eu posso comer um sanduíche enquanto leio. Você prometeu. Por favor. O arquivo. Aaron insistiu que fossem imediatamente até uma pequena varanda telada nos fundos do segundo andar e ali, com a vista de um jardim informal com caminhos de cascalho e fontes desgastadas pelo tempo, os dois se sentaram para fazer sua refeição. Era um enorme café da manhã sulino, completo com biscoitos, aveia e salsicha, e uma boa quantidade de café de chicória com a leite. Michael estava faminto. Mais uma vez, teve aquela sensação que havia experimentado com Juan. Era bom não estar bebendo. Era bom estar com a cabeça desanuviada, vendo lá fora o verde do jardim, com os ramos dos carvalhos mergulhando até tocar a própria grama. Era simplesmente divino sentir aquele calor no ar. Tudo isso aconteceu rápido demais, disse Aaron, passando-lhe a cesta de biscoitos fumegantes. Sinto que devia dizer mais alguma coisa, mas não sei o que poderia dizer. Queríamos abordá-lo aos poucos, queríamos conhecê-lo e que você nos conhecesse. De repente, Michael não conseguia parar de pensar em Juan. Estava extremamente perturbado por não poder ligar para ela. Mesmo assim, parecia inútil tentar explicar a Aaron o quanto estava preocupado com ela. Se eu tivesse feito o contato que esperava fazer, dizia Aaron, eu teria convidado para vir à nossa casa matriz em Londres, e lá sua apresentação à ordem poderia ter sido mais tranquila e agradável. Mesmo após anos de trabalho de campo, ninguém lhe teria pedido que se encarregasse de uma tarefa tão perigosa quanto uma intervenção no caso das bruxas Malfire. Não há na ordem ninguém que seja sequer qualificado para cumprir uma tarefa dessas, a não ser eu. Mas, usando uma expressão moderna e sucinta, você está envolvido. Até o último fio de cabelo, concluiu Michael, comendo sem parar enquanto ouvia. Mas entendo o que você quer dizer. Seria como se a Igreja Católica me pedisse para participar de um exorcismo sabendo que eu não era um padre ordenado. É mais ou menos isso, disse ele. Às vezes, creio que,
Em virtude de não possuirmos dogma ou rituais, nós somos ainda mais rígidos. Nossa definição do certo e do errado é mais sutil, e somos mais rigorosos com aqueles que não aceitam. Aaron, escute, não vou comentar com ninguém nada acerca do arquivo, à exceção de Juan. De acordo, Michael, disse Aaron, depois de permanecer pensativo por algum tempo. Quando você acabar de ler o material, precisamos conversar um pouco mais sobre o que você deveria fazer. Espere antes de dizer não. Pelo menos, comprometa-se a ouvir meus conselhos. Você pessoalmente tem medo de Juan, não tem? Aaron tomou um gole do café e fixou o olhar no prato por um instante. Ele não havia comido nada a não ser meio biscoito. Não tenho certeza, respondeu. Meu único encontro com Juan foi muito estranho. Eu poderia ter jurado. O quê? Que ela queria desesperadamente falar comigo. Falar com alguém. E ainda assim, havia uma hostilidade que pude perceber nela. Uma hostilidade generalizada. Como se a mulher fosse sobre-humana e se eriçasse com algo instintivamente estranho a outros seres humanos. Ora, sei que pareço estar exagerando. É claro que ela não é sobre-humana. Mas, se considerarmos que esses nossos poderes psíquicos são mutações, então podemos começar a pensar numa criatura como Juan como algo diferente. Da mesma forma que uma espécie de pássaro difere da outra. Eu como que senti essa sua diferença. Ele fez uma pausa. Pareceu notar pela primeira vez que Michael estava usando as luvas enquanto comia. Quer tentar comer sem elas? Talvez eu possa lhe ensinar a bloquear as imagens. No fundo não é tão difícil quanto. Quero o arquivo, disse Michael. Ele limpou a boca no guardanapo e engoliu o resto do café. É claro que quer, e vai tê-lo, disse Aaron, com um suspiro. Posso ir agora para meu quarto. E se for possível mais um bule desse delicioso café preto açucarado e leite quente. Claro. Aaron conduziu Michael para fora da sala de café, parando apenas para pedir mais café, e depois o acompanhou pelo amplo corredor central até o quarto da frente. As pesadas cortinas de damasco que cobriam as portas-janelas da frente haviam sido abertas, e através de cada caixilho brilhava a delicada luz do verão, filtrada através das árvores. A valise com o volumoso arquivo na sua pasta de couro aguardava sobre a cama de dossel coberta de colchas. Tudo bem, meu amigo, disse Aaron. Vão lhe trazer o café sem bater para não perturbá-lo. Sente-se lá fora na varanda da frente se preferir. E por favor leia com cuidado. Se precisar de mim, pode usar o telefone. Peça a telefonista para falar com Aaron. Vou estar em outro quarto perto daqui, no mesmo corredor. Preciso descansar. Michael tirou a gravata e o paletó. Entrou no banheiro, lavou o rosto e estava apanhando os cigarros na mala quando o café chegou. Ficou surpreso e um pouco perturbado ao ver Aaron aparecer novamente, com uma expressão preocupada no rosto. Não haviam se passado 5 minutos, ou era o que parecia. Aaron disse ao jovem criado que pusesse a bandeja sobre a escrivaninha do canto e esperou que o rapaz saísse. Más notícias, Michael. Do que está falando? Acabei de ligar para Londres para apanhar meus recados. Parece que tentaram me localizar em São Francisco para me dizer que a mãe de Juan estava morrendo. Mas não conseguiram falar comigo. Juan vai querer saber disso. Aaron, já terminou, Michael. Deirdre Mayfair morreu hoje de manhã, por volta das 5. Sua voz estremeceu ligeiramente. Acho que você e eu estávamos conversando a essa hora. Que terrível para Juan, disse Michael. Você não pode imaginar como isso irá afetá-la. Você simplesmente não sabe. Ela já está vindo, Michael. Ela entrou em contato com a casa funerária e pediu que eles atrasassem a cerimônia fúnebre. Eles concordaram. Ela perguntou pelo Pontchartrain Hotel quando ligou. É claro que vamos verificar para ver se ela fez reserva. Mas creio que podemos contar com sua chegada em breve. Vocês são piores do que o Fi, sabia? Mas Michael não estava zangado. Era precisamente essa a informação que ele queria. Com uma ponta de alívio, ele passou mentalmente em revista o horário da sua chegada, sua visita à casa e a hora em que despertou. Não havia nada que ele pudesse ter feito para possibilitar um encontro entre Juan e sua mãe. Nós somos muito meticulosos, disse Aaron, com tristeza. Pensamos em tudo. Eu me pergunto se Deus é tão neutro quanto nós diante do que observamos. Seu rosto sofreu uma mudança evidente, enquanto ele parecia se recolher no seu íntimo. Depois, ele começou a sair, aparentemente sem mais nada a dizer. Você chegou a conhecer a mãe de Juan? Eu a conheci, disse Aaron, com amargor, e nunca fui capaz de dar um passo que fosse para ajudá-la. Mas isso é com frequência o que acontece conosco, sabe? Talvez desta vez as coisas sejam diferentes. E pode ser que talvez não o sejam. Ele virou a maçaneta para ir. Está tudo aí, disse ele, indicando a pasta. Não há mais tempo para conversar. Michael ficou olhando, impotente,
enquanto Aaron saía em silêncio. A pequena demonstração de emoção o havia surpreendido por inteiro, mas ela também o havia tranquilizado. Entristeceu-se por ter sido incapaz de dizer qualquer coisa que pudesse consolar o amigo. E, se começasse a pensar em Rohan, em vê-la e abraçá-la, em tentar explicar tudo isso para ela, iria ficar maluco. Não havia tempo a perder. Apanhando a pasta de couro de cima da cama, ele a pôs sobre a escrivaninha. Pegou os cigarros e se acomodou na cadeira de couro. Quase distraído, estendeu a mão para pegar o bule de prata. Serviu-se uma xícara de café e acrescentou o leite quente. O aroma adocicado encheu o aposento. Ele abriu a capa e tirou de dentro uma pasta de papel pardo, com os dizeres: As Bruxas Mayfair, número 1. Ela continha um grosso documento datilografado e encadernado, além de um envelope que indicava fotocópias dos documentos originais. Seu coração ansiava por Rohan. Ele começou a ler.